A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Que alegria estar de volta. Programa Cristo é a Resposta. Estava com muita saudade porque já tem alguns dias que não dá para fazer ao vivo. Porque viajamos e também o lançamento do meu CD. Está assim bem corrido. Muita entrevista, glória a Deus. Lançamento nas igrejas, então a gente deu uma paradinha, mas eu sempre colocava mensagens, eu pego lá no YouTube e trago para minha página, então nunca vai ficar sem mensagem, tá bom? É muito precioso esse tempo que Deus nos dá. Sabe, meus queridos, eu sempre fico pensando que as oportunidades, elas vêm para nós, mas passam se nós não pegarmos, se nós não abraçarmos as oportunidades que Deus nos dá para falar do seu amor. Eu tenho um grande amor no meu coração pela palavra de Deus, pela obra do Senhor. Cantar, ministrar é a minha alegria, é a minha realização quando eu estou falando do amor de Deus. E vamos continuar, apesar que demos uma parada, mas vamos continuar falando das promessas de Deus. Eu acho linda essa série, porque essa promessa de Deus, ela começou lá com Adão e Eva. E agora já falamos, a última mensagem eu falei foi de José, e hoje eu quero falar de Moisés. Moisés tem uma história linda com o povo de Deus. O começo de tudo, o começo das 12 tribos de Israel, que foi quando Deus libertou do Egito, através da vida de Moisés. E eu quero ler com os irmãos, para podermos falar a respeito desse assunto, aonde Deus faz uma promessa linda para Moisés. Eu amo essa palavra. Inclusive eu gravei no meu CD Diamante, que tem essa passagem bíblica, faz florescer. É uma composição do meu irmão Osório Castilho, mas foi baseada nessa palavra, quando Deus fala com Moisés. E aqui está escrito assim, em Êxodo, no capítulo 3, a partir do verso 12 é bem mais explicado sobre o que Deus prometeu para Moisés e cumpriu. Esse é o mais importante. As promessas de Deus ele cumpre, irmãos. Mesmo que demore muitos anos. A promessa que Deus fez para Abraão de dar a descendência à terra prometida, Canaã, foi mais de, acho que 400 anos eles ficaram no Egito, foi o período que eles ficaram. Mas Deus honrou o que prometeu a Abraão, que daria para a semente dele, para o povo dele, daria a terra prometida. E Deus cumpriu. Homens falham, homens falharam nesse período, mas Deus nunca vai falhar. Deus é fiel e o que Ele prometeu para nós, Ele vai cumprir. Vamos ler então Êxodo capítulo 3, no verso 12. Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. 14.
E disse Moisés, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Glória a Deus. O Deus de Israel, diga para Faraó, me enviou a vós. Eu sou o que sou, é tudo. Quando Deus se revela dizendo eu sou, Ele está dizendo eu sou tudo. Não existe nada, nada impossível para o nosso Deus. Moisés, bem justamente na época, irmãos queridos, a gente vive numa batalha espiritual, constantemente. Cada dia que eu acordo, que eu abro os meus olhos, é como se a gente voltasse à vida, porque no sono profundo, as horas que dormimos, a gente não está no nosso normal, vivendo acordado, pensando, não. A gente dorme, é como se a gente tivesse paralisado, descansando. Nosso corpo, nosso organismo precisa desse descanso. Por isso que é tão importante dormirmos nas horas certas e o tempo certo. Porque o nosso corpo precisa. É como se ele estivesse carregando novamente todo o nosso corpo, recarregando a energia, né, da vida. Então, quando eu acordo, que a minha mente começa a funcionar, a primeira coisa que eu falo, Senhor Deus, me dá força para vencer mais um dia. Aí vem essa palavra que ele disse para Moisés, eu serei contigo. Moisés nasceu justamente no momento mais difícil que o povo de Deus passava, com tanto ódio dos judeus e ao mesmo tempo com muito medo dos judeus. Porque ele pensava, esse povo está crescendo muito. Politicamente era ruim e também corria o risco do povo de Deus crescer tanto e tomar conta do Egito. Por isso Faraó deu uma ordem às parteiras. Quando for homem, vocês levem até o rio e joguem no rio para que eles morram. Só deixem viver as mulheres. Porque o homem representava mais um soldado, mais alguém que poderia, com o tempo, se levantarem e destronar Faraó. E é isso que leva muitas pessoas hoje a pisar uns nos outros, nas empresas, por que não dizer até na família, quando tem posses. As pessoas estão vivendo esse momento de receio do amanhã e preservando o que eles possuem de bens. E com isso eles não se importam se vão matar, se vão ferir, se vão magoar, se vão judiar de alguém. O egoísmo, irmãos, leva a pessoa a fazer isso, a se preservar pisando nos outros. Em todo setor, no emprego, na empresa, até na igreja, a gente vê essa disputa de lugares. E não importa o que vai fazer, mas e se teu irmão sair da igreja? E se teu irmão perder a fé?
Não importa, eu quero o meu espaço. Eu quero o meu lugar para pregar, para cantar. É o meu espaço. Eu vou lutar por aquilo que eu acredito. Vou lutar por aquilo que me faz feliz, mesmo que eu tenha que subir pisando nos outros. Que tristeza, irmãos. Isso que Faraó pensou. Vamos matar todos os meninos, os homens que nasceram, porque eles podem crescer tanto e amanhã se levantar contra a gente. É isso que as pessoas fazem. Se preservam, magoando, judiando, maltratando, para que ele possa ter o lugar garantido. Que Deus nos guarde de termos esse pensamento. Então, o que aconteceu? Deus falou com aquelas parteiras. Não façam isso. O menino que nascer, ele vai sobreviver. E a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus. E elas falaram, o rei, mas está nascendo menino e vocês não estão fazendo nada. As parteiras falaram, não, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Quando a gente chega, elas já tiveram neném, já nasceu. Elas estão tendo os filhos sozinhas. Deus estava no controle. E Moisés foi preservado assim. Eu creio que Moisés, Joquebede e o seu esposo, seu marido, tinham já a revelação de Deus. Porque Deus não faz nada sem comunicar com os seus filhos. Deus não usa de segredinho, Deus revela para nós a sua vontade, o seu querer. E Deus já tinha, mas isso é certo, já tinha falado com Joquebede, com o seu marido. Esse menino tem um ministério, ele tem um chamado específico. Ele será aquele que vai libertar o meu povo e tirar do Egito e levar para a terra que eu prometi ao meu servo Abraão. Por isso Joquebede tomou aquela posição. Joquebede teve a fé que muitas mães devem ter, de cuidar dos seus filhos desde bebezinho, de honrar a sua vida espiritual, ensinando a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. E foi isso que Joquebede fez, e Deus honrou a sua fé. Ela preparou aquela cesta de vime, ela colocou ali uma coisa que vedava, que não entrava água, para que não afundasse aquela cestinha de vime. E ela teve tanta direção de Deus e tanta sabedoria, que ela colocou justamente na hora que a filha de Faraó tomava banho no rio Nilo, com as suas servas. E colocou Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés. Cuide desta cestinha, que ela betumou todinha para não afundar. Tudo dirigida por Deus, irmãos. Os mínimos detalhes da nossa vida são dirigidos por Deus. As coisas que às vezes a gente nem percebe. Aconteceu uma coisa tão interessante comigo. Tem umas 2 semanas atrás. Muito, muito interessante. E muito espiritual.
uma coisa sobrenatural. Eu estava com pressa, correndo, no lugar onde a Aline estava tocando. E eu não conhecia esse lugar, mas ela foi antes e ligou a mamãe, vem agora. Porque eu tinha que bater foto e ajudar no ministério dela. Ela estava apresentando com a harpa sinfônica uma entrevista. E eu, na pressa, entrei naquele lugar onde dava acesso aonde ela estava. E o guarda que estava na entrada, eu falei com o guarda, moço, qual o caminho aqui mais curto para mim ir, para sair no teatro? Eu sou a mãe da Aline, a moça que toca harpa. Aí ele falou assim, ó, pega por aqui assim e desce, quando chegar lá no fim, a senhora vai já enxergar o teatro. Esse caminho dá direto no teatro. E eu naquela correria, naquela pressa, fui andando e não percebi que tinha uma escada com 2 degraus, irmãos. Eu ia cair, a minha queda ia ser feia. Eu ia me machucar muito. Porque eu não vi a escada. Quando eu fui caminhando direto, aí que entrou o sobrenatural de Deus, irmãos. A gente quando cai, a gente cai no chão todo o corpo. Eu não caí, eu continuei andando como se aquela escada fosse o chão, direto, reto. Só senti um baque assim no meu corpo, mas falei, Jesus. Quando eu olhei para trás, que eu vi a altura do degrau, 2 degraus. O guarda já estava correndo, porque ele disse, meu Deus, assim, eu não avisei que tem uma escada, e essa senhora foi direto. Aí ele foi para me socorrer, eu falei, o que foi? A senhora não caiu? Olha a escada que a senhora pulou. Eu falei, Deus me deu um livramento, moço. Ele está escrito na palavra de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E eu senti isso na minha vida. A lógica era eu cair mesmo no primeiro degrau, que eu não vi. E tinha 2. E eu olhei, aquele guarda olhou para mim e até brincou, disse, nossa, a senhora levitou aí. Eu nem sei direito o que significa, mas ele falou. Eu falei, não, foi o anjo do Senhor que não permitiu que eu caísse. Porque eu sou serva de Deus. Ele me guardou. Eu não vi o degrau. Eu não conheci o caminho. Então ele nos guarda. Isso é que a Bíblia diz. Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele me livrou porque eu não tinha percebido, eu não vi. E isso é lindo, irmãos. Quando as parteiras chegavam, as mulheres hebreias já tinham tido seus filhos. E foi com Moisés isso que aconteceu. E a mãe teve a direção de estar colocando ele depois, já de mais de 2, ela conseguiu esconder até os 3 meses. Mas quando a criança fica, depois dos 3 meses, ele já começa a ser notado. E aquele cestinho de vime ficava andando nas águas do Nilo. E Miriam, atenta, seguindo. E quando ela chega, que a filha de Faraó
percebe tudo dirigido por Deus, irmãos. Ela diz: peguem aquele cesto e tragam aqui para mim. E essa filha de Faraó, ela estava querendo muito ter um filho. Os historiadores contam que ela não podia ter filho. E ela queria muito ter um filho homem, para que esse filho homem fosse o herdeiro do trono. Porque ela, como mulher, não podia ser rainha. Naquela época, só os homens eram reis. Por isso que a Bíblia diz que Moisés, pela fé, negou-se a ser chamado filho de Faraó. Porque o seu ministério era muito maior do que ser um faraó no Egito. E quando a filha de Faraó chama, as servas delas trazem aquele cestinho. E quando levantam a tampa daquele cestinho, tem um lindo menino, uma criança linda, um filho escolhido por Deus para ser o Moisés, o homem de Deus, que seria usado por Deus para libertar o povo de Deus. Uma figura do que Jesus seria para nós, nos libertando, nos tirando das trevas, da escravidão, para a sua divina luz e para a liberdade. Eu fico imaginando essa cena. Moisés estava chorando. Foi a maneira que a Bíblia diz que a filha de Faraó se compadeceu. E ela queria muito um filho homem. E ela disse: tragam ele para mim. Seu nome será Moisés, tirado das águas. Eu quero que ele seja meu filho. E Miriam, que estava ali perto, esperta, dirigida por Deus, falou: princesa, tem uma mulher que pode cuidar dessa criança. Ela teve filho e ela tem leite. Ele está chorando de fome. Olha o que Deus faz na vida das pessoas. Quem sabe a mãe estava lá chorando de ter que se separar. Eu imagino, se tivesse que colocar um filho meu nessa situação, eu estaria chorando. E a gente que vive muito a lógica, não vive o sobrenatural, que não vive o milagre, ai, nunca mais vou ver meu filho. Primeira coisa que a gente pensa. Mas eu creio que Joquebede não tinha esse pensamento, porque ela tinha direção, ela tinha confiança e ela tinha fé. Fé de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. E Miriam fala: quer você, princesa, eu posso chamar para ser ama dele. E a princesa vai, chama. E Deus é tão precioso que Moisés foi criado até a idade bem maiorzinho pela sua própria mãe, que pôde lhe ensinar as coisas de Deus. Porque Moisés tinha conhecimento que ele tinha um Deus, que ele tinha um ministério. Porque assim que ele ficou homem, a Bíblia diz que ele foi lá ver os hebreus. Ele sabia que era o povo dele.
Ele sabia que era escolhido, ele sabia, ele conhecia Deus. Ele foi instruído no Egito, com imagens, com deuses. Sua mãe, por certo, levava ele nas oferendas, nas reuniões, e via aquelas imagens, mas Moisés foi tão ensinado por Joquebede. E Deus guardava tanto ele, a mente, o coração, que ele sabia que só estava ali por um tempo, mas que ele tinha um ministério. Porque uma mãe se dispôs a obedecer às ordens de Deus. Que Deus abra o entendimento das nossas queridas mamães hoje, para estar ensinando seus filhos os caminhos do Senhor, para quando eles crescerem, não esquecerem que são escolhidos, que são separados para morar no céu. Glória a Jesus. Sabe, irmãos, qual foi a promessa de Deus para Moisés? Moisés cresceu, Moisés teve que fugir do faraó porque foi defender um hebreu e matou um egípcio para defender um dos seus irmãos hebreus. E no outro dia ele vem visitar, ele escondeu o corpo desse egípcio na areia. E no outro dia ele vem visitar e os ingratos estavam brigando e ele foi defender um dos... Ele disse: o que você está querendo fazer? Me matar como matou ontem o egípcio e enterrou na areia? Moisés ficou muito. Agora eu fui descoberto, eu tenho que fugir daqui. Porque era muito errado para os egípcios um hebreu matar um egípcio ou um egípcio matar o outro. Era um crime, era muito errado. E Moisés fugiu. E lá, em Midian, ele conheceu Jetro, um sacerdote, que temia a Deus. Jetro era temente a Deus. E ali ele casou, teve 2 filhos, ficou 40 anos. Certamente sentindo saudades da família, do seu povo, da sua mãe. Mas Deus estava olhando para Moisés. Passe o tempo que passar. Passe os anos que passaram. Quando Deus tem um ministério, quando Deus nos dá um ministério, um dia vai acontecer. Você talvez esteja pensando, irmã Sara, eu não espero mais. Meu ministério acabou. Eu não tenho oportunidades. Acabou o meu ministério. Uma vez eu pensei isso também. Estava passando por tanta luta. Eu falei, chega. Eu não saio da presença do meu Deus. Porque aquele que entendeu a salvação, irmãos, não consegue viver longe de Jesus. Mas eu pensei, acabou meu ministério como cantora. Mas Deus tinha um propósito com a minha vida. E quando eu peguei o meu CD nas mãos, eu chorei e agradeci muito a Deus. Porque para quem pensava que tinha acabado o ministério, Deus não permitiu. Passou-se 10 anos. E hoje Ele me levanta novamente para a sua glória, para a glória de Deus. E a nossa vida é assim. É tudo para a glória de Deus.
E Moisés vivia nessa intimidade, quando ele olhou aquela sarça que queimava, mas não se consumia. Ele entendeu que era alguma coisa sobrenatural. Não era normal. E ele vai e chega e ouve a voz. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está, Moisés, é santo. Tira essa sandália lá do Egito. Tira essas marcas do mundo da tua vida. Tira essa confusão de adoração a Deus e ao mundo. Você canta para o mundo, a mesma voz vai cantar hinos. O mundo vai acabar vencendo e você não vai ter prazer mais de cantar hinos, porque não dá para sair de uma fonte. Águas amargas e águas doces. A água amarga vai terminar vencendo, porque é carne. E a Bíblia diz que existe uma batalha. E que se nós não fortalecermos o nosso espírito, a carne termina vencendo. E você não vai ter mais alegria, não vai ter prazer mais de adorar a Deus. Porque é isso que acontece. Moisés tirou aquelas sandálias do Egito. Ficou de pé descalço na presença de Deus. E dali vocês sabem, nós sabemos da história. O que Moisés foi, o que Moisés representou. O que Moisés foi instrumento de Deus. Porque Deus falou para ele, no momento em que o povo de Deus pecou e fez aquela estátua de ouro e começou a adorar. E Deus falou, Moisés, vai lá, desce e veja o teu povo. Porque o povo de Deus não faz bezerro de ouro. O povo de Deus não é idólatra. O povo de Deus não idolatra um marido, a mulher, os filhos. Não idolatra um carro. O povo de Deus não idolatra uma igreja, um pastor, por mais que ele seja abençoado. O povo de Deus não é idólatra. O povo de Deus é servo, fiel a Deus. E essa foi a maior promessa que Deus fez para Moisés. Quando ele disse, Moisés, esse povo é um povo rebelde e de dura cerviz. E eu não vou mais com vocês. Chega. Então, o que ele fez? Ele pegou e disse, Deus falou, Moisés, vai o anjo te acompanhar. Continua a nuvem. Continua tudo como era antes. Mas eu não vou. Moisés disse, risca meu nome do livro da vida. Porque eu também não vou, se tu não tiveres conosco. Sem a tua presença, eu também não vou. E Deus viu o coração sincero de Moisés e disse, tá bom, Moisés, a minha presença será contigo para te fazer descansar. Nosso programa é ao vivo. Eu vou pedir para o meu diretor aqui colocar Faz Florescer, porque é a música 6. Olha o meu CD, que coisa linda. Vamos ouvir então. Faz Florescer, com Sara Araújo.
faz florescer a minha esperança, segura as minhas mãos, não me deixes cair. As lutas são tantas, me fazem chorar, mas a tua presença me faz confiar, dizendo não temas, eu irei contigo para te fazer descansar. Assim como Deus fez nascer lindas flores, frutos em um cajado seco e sem vida, para mostrar a sua glória através do ministério de Arão. Assim como Deus falou com Moisés em um deserto de sofrimento e grande dor. Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Deus fala com você nesse momento. Não temas, segue em frente. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Cansado eu estava de meu triste viver, muitas portas bati, sem nada obter. Foi quando se abriu um caminho de luz, e nela estava o meu querido Jesus, dizendo não temas, eu irei contigo para te fazer descansar. Foi quando se abriu um caminho de luz, e nela estava o meu querido Jesus, dizendo não temas, eu irei contigo para te fazer descansar. Viu que coisa linda? Esse hino é do meu irmão Osório. A composição, o título é Faz Florescer. Ele é, olha a capa do CD, como ele é. Tá dando para pegar? A frente tem essa foto. Aqui dentro, deixa eu pegar o CD para tirar para vocês verem que lindo que ficou. Olha que lindo. Aí vem o CD, aqui é onde está o diamante. Olha que linda, que capa linda o Senhor Jesus me deu. Aí você pega, né, aqui no meio tem essa foto que eu fiz questão de colocar. Na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Salmo 92, verso 4. Aqui é onde tira o CD, que aí fica um diamante, né? Olha que lindo. E aqui, olha que lindo, vem o livro, que é todas as nossas fotos. Eu e o Gide, eu e o Dudu, que é o Carlos Eduardo, é o do meio, meu filho do meio. Aqui vem o meu neto, que eu estou lançando, o Edelvan Araújo. Meu neto é lindo. E aqui vem, olha que lindo, netos e bisnetos. Gabriel, que é lindo. Gabriel é um príncipe.
o Azaf, a Raquel, a Lady Sara, é uma princesa, a menina mais linda, e o Edelvan. E aqui vem mais uma foto minha. Aqui vem a Creche Esperança, não podia ficar de fora. Essa é a minha bênção, a nossa história. Hoje quem está dirigindo, cuidando da creche, é o Gedeão Araújo, meu filho, que foi um dos fundadores, e a minha nora Simone, que é a coordenadora da creche. Temos 100 crianças que damos assistência. E aqui a Aline com a harpa e aqui eu com o troféu. Eu creio que foi a gente só está esperando ver a possibilidade mais fácil. É muito pedido de pessoas que querem o CD, mas nós temos que ver, meu filho, a Aline, estão vendo a maneira mais fácil, mais prática, para nós começar a vender o CD, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, Pai, na beleza da sua santidade. Pai, nós não temos palavras para lhe agradecer. O Senhor tem sido para mim um alto refúgio, uma fortaleza. O Senhor tem cumprido promessas na minha vida, na minha história, na minha família. Obrigado, Deus, por me assistir. Obrigado, Senhor, por esse CD. Obrigado pela vida de todas as pessoas que diretamente ou através de oração contribuíram para que esta obra, este CD, fosse realizado. Muito obrigado, Senhor. O Senhor usa as nossas vidas como o Senhor usou Moisés. Enche o nosso coração de fé, Pai, para que nunca possamos desistir da jornada que nos leva ao céu. Em nome de Jesus, Pai, coloca uma grande fé no coração, na mente do meu irmão, para que ele seja um Moisés, Pai, nas suas mãos, para libertar cativos, para cantar, para servir a Deus. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Não esqueça de compartilhar com as nossas mensagens, de ir lá no YouTube, colocar o dedo no sininho no meu canal, Mensagens Cantora Sara Araújo. Deus abençoe a todos e até o próximo programa. A paz do Senhor.